Bom dia, bom dia, bom dia, doce amado Espírito Santo de Deus. Bom dia, preciosos, preciosos do Rei Jesus. Segundou por aqui e hoje é dia de pão. Pão, antes do cafezinho, antes de qualquer coisa, eu quero lhe convidar a degustar da inerrante palavra do Senhor. Amém? Nessa série tão maravilhosa, tão linda, respeite as estações. Hoje nós finalizamos com a estação por nome outono. E nós sabemos que o outono é o mês de quê? O mês de colher frutas. É um mês que as frutas já estão maduras e as folhas já começam a se amarelar e cair. Eu quero ler com você o texto áureo que se encontra em Lucas, capítulo de número 6, versos 43 a seguir, que diz assim: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Porque não se colhe figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Respeite as suas estações. E hoje nós vamos falar da estação por nome outono. O outono. O outono é a estação que o clima fica mais fresco, onde a mudança é aparente pelas folhas, pela temperatura e pela preparação para a próxima estação, ou seja, o inverno. As árvores começam a dar mais fruto desde o verão. No verão ela começa a dar fruto, no outono ela amadurece, já se faz a colheita. Então, os frutos são retirados, torna a dar-se mais frutos nessa época do outono. E aí vem essa continuação de todas as folhas caírem, ficarem amarela, as árvores se tornam sem folhas. A maioria, tô olhando aqui para uma árvore, tá cheia de folha, mas tem dia que ela fica sem tem estação, ou seja, outono, que ela fica sem folha alguma. O que acontece nisso? A planta, ela começa a produzir, pela ciência, a ciência comprova isso. A planta, a folha, começa a produzir um hormônio e ele se acumula na base das hastes da folha, matando as células daquela região. Então, o pecíolo acaba se rompendo e a folha começa a cair, porque ela não se alimenta mais da árvore. E aí ela não vai gastar energia com essas folhas. Então é um processo lindo e maravilhoso. As folhas têm que cair por conta desse hormônio que deixa a folha ou amarela ou meia esvermelhada. E aí nisso faz cair o talinho e cai todas as folhas. E aí a árvore, ela gasta energia só com ela. Ela não precisa gastar energia com as folhas, porque o que acontece? Vai chegar o verão. Outono é um tempo estável, onde as noites são mais longas, os dias são menos, a temperatura é bem mais amena, a temperatura gostosa, mas toda a natureza já está se preparando para o inverno que virá. Em João, capítulo 15, versos de 1 ao 4, Cristo diz assim, que ele é a videira e nós os ramos. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, se não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí diz assim, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dado. Permanecei em mim e eu permanecerei em
em vós. Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar. Sem mim nada podeis fazer. Então aqui Cristo estava fazendo esse paralelo entre a gente e a videira, dizendo que o próprio Deus, né, a vide, e nós somos ramos, nós somos a folha. E aí eu vejo o seguinte: não adianta estar junto. Você pode estar junto numa igreja, numa congregação, você pode estar junto com o crente, você pode estar junto ali com o seu pastor, mas se você não estiver conectado, alinhado, ou seja, a videira tem que estar conectada, ligada com a videira, porque se a videira e a folha e os ramos não estiverem ligados, não dão fruto. E aí o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Então o outono espiritual é isso, é onde o Senhor nos chama para ficar conectado a Ele, não estar como muitas folhas estão e logo caem, mas que esteja conectado. Os céus nos comunica isso, conexão entre Deus e nós. Quando nós nos conectamos com Deus, nós damos muito fruto. Ei, crente, você é comparado a uma árvore, e na palavra de Deus nós também somos comparados aos ramos. Nós não vivemos por nós mesmos, não. Preste atenção, estar junto não é o mesmo que estar ligado. Preste atenção nisso, eu vou repetir mais uma vez: estar junto não significa que estar ligado. O seu filho, a sua filha pode morar na sua casa, mas se ele não estiver conectado com vocês vão estar só junto. Quantos maridos e mulheres estão juntos? Vive, dorme na mesma cama, mas não estão conectados. Mas quando o marido e uma mulher estão conectados, que coisa linda. Um pensa, o outro já fala, um olha para o outro já sabe o que o outro quer. E é uma conexão maravilhosa. Assim é a nossa conexão com Deus. Deus nos chama para estarmos conectados. E deixa eu te dizer algo: não se deixe enganar. A palavra do Senhor diz isso. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Quem semeia na sua carne, da carne, colherá destruição. Mas quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos. Escute o versos 9, Gálatas, capítulo 6, e agora o versos 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não tivermos desanimado. Ei, tudo que você semear, crente, você vai colher. Então, estão falando mal de você, estão falando, te julgando segundo a crença deles, segundo a ótica deles, deixa pra lá. Escute, tudo que eu, Célia, plantei nessa vida, eu já colhi, tô colhendo. E tudo que eu plantar daqui pra frente, eu também vou colher. E como é que você quer a sua colheita? Ei, eu te digo uma coisa: a colheita, ela é obrigatória. O plantio não, planta se quiser e o que você quiser, mas lembre-se, você plantou, você vai colher. E quantas vezes a gente fica: ó céu, ó terra, ó Deus, eu estou passando por isso, por quê, Senhor? Mas eu sou tão boazinha. Sim, eu posso até ser boazinha hoje, eu posso até ter melhorado hoje, mas eu já fiz coisas errôneas e eu estou colhendo isso. Mas tem pessoas que não entendem, não querem, não aceitam a colheita. Ei, cedo ou tarde, a colheita virá. O outono virá, e é uma estação instável, onde a mesma hora que você fica feliz porque você vai colher, você muitas vezes pode ficar triste porque não plantou coisas boas, amém? Então, eu te convido a ser uma árvore frutífera e não um arbusto.
que somente produz folha. Você já viu aquelas árvores, aqueles arbustos que não produz nenhum tipo de fruto? Assim tem muitos crentes, muitos cristãos, dentro da igreja e fora da igreja, dentro das suas casas, não tem fruto. Você vai lá pedir um conselho, não sabe te aconselhar. Você pede para te ajudar em alguma coisa, não consegue te ajudar. Só pensa em si próprio, só produz, só para sobreviver. É chamado de arbusto. Não seja um crente arbusto, seja uma árvore frutífera. Amém? E aquela perguntinha que insiste em não se calar. Como estão os seus frutos? Como está o seu fruto? Se o seu outono chegar hoje para você, hoje é segunda-feira, chegou o outono na sua vida. E aí, o que você vai colher? As suas folhas vão cair todas. Antes de cair as folhas, vão vir os frutos. E qual é o fruto que você vai colher? Aleluia. Quais serão os frutos? Aleluia. Quais serão? Qual prioridade você dá no outono para a sua vida? Deixar as folhas caírem. Folha cair aqui simboliza dizer não. Muitas vezes precisamos dizer não. Muitas vezes precisamos deixar ir quem não quer ficar. Muitas vezes precisamos viver a nossa colheita e a nossa realidade. E aí? Que fruto você vai colher nessa estação por nome outono? Frutos bons? Frutos dignos de arrependimento? Oh, aleluia! Oxalá que você entre nesse tempo que eu estou entrando. Viver o outono, entendendo que teve frutos bons, sim, graças a Deus, mas teve frutos ruins também. E eu não vou culpar o meu irmão, eu não vou culpar o meu pai, minha mãe, eu não vou culpar o meu esposo, meus filhos. Não, 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 não. Eu vou me culpar, eu vou assumir a culpa, porque foi eu que plantei. Mas já vai vir a próxima estação. E nessa estação eu deixei ir aquilo que não queria ficar. As folhas amarelas, as folhas secas caíram. Então eu estou pronta para me aquecer para a próxima estação. Na próxima estação, por nome inverno, eu vou deitar no colo do meu pai. Eu não vou ser uma ativista religiosa. Eu vou me esquentar em jejum, em oração, em leitura da palavra, para quando acabar o inverno, eu viver a primavera e poder fazer como essas orquídeas aqui, ó, florir. Aleluia, sem ferir, florir, simplesmente florir e não se importar do que as pessoas vão falar ou pensar. Você já viu uma árvore pensando e falando, ai, será que as pessoas vão falar de mim? Ah, será que eu tô bonita? Será que eu tô produzindo e as pessoas estão vendo a minha produção? Não. Uma árvore frutífera, ela só dá flores e depois fruto. E ela nem usufrui dos frutos que ela dá. Ela dá para o bem de outros. Amém? Então eu quero ser voz profética nessa manhã na sua vida. E eu quero profetizar 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso 6. Aquele que semeia pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. E aí, a próxima estação, o que você vai plantar? Ei, se você plantar pouco e não for bom o seu fruto, você vai colher, ainda vai colher coisas ruins. Porém, se você plantar frutos bons e frutos em abundância, em fartura, você colherá. E eu declaro que essa colheita vai ser aquela colheita lá de Isaac. Naquele mesmo ano, recebe isso. No ano de 2023, nesse ano, você vai colher 100 por 1. Você vai plantar um e vai colher 100 por 1. Então, eu espero que eu e você, que nós venhamos plantar coisas boas. Amém?
Beijos, beijos e beijocas no seu coração e até segunda-feira, se o nosso Aba assim quiser, com o pão antes do pão. Beijos, beijos, beijos em seu coração.